Continuando o nosso especial sobre a crise na América do Sul, vamos entender um pouquinho como o Evo Morales na Bolívia renunciou depois de 13 anos no poder. Tudo começou em outubro, mais precisamente no dia 20 de outubro, com as eleições presidenciais. Evo estava concorrendo ao seu 4º mandato. Mas a questão é que em 2016 houve um referendo no país justamente para ele saber se poderia concorrer a este 4º mandato. E a resposta foi não, a população não queria mais uma candidatura de Evo. O presidente ignorou e esperou a justiça avalizar a sua candidatura alguns meses depois. Chegando agora, em 2019, no mês de outubro, ele estava com o nome nas urnas e venceu as eleições, com 47,08% dos votos. A OEA e alguns outros países denunciaram fraude nas eleições de outubro, afirmando que houve um gap durante a contagem dos votos, que neste período alguma coisa teria acontecido. Por quê? O presidente Evo estava praticamente empatado com outro candidato e aí, de repente, houve um apagão, um período sem contabilização dos votos e, na retomada, ele já aparecia na frente sem possibilidade de levar para o segundo turno a votação. Depois de declarado vitorioso, o presidente Evo Morales fez discurso, falou que ia governar para todos, mas os protestos começaram no país, de forma pontual, em pequenos pontos, em pequenas cidades, mas foram se amplificando. Com os protestos vieram vários bloqueios e manifestantes pró-Evo e contrários ao presidente começaram a entrar em confronto. Em Cochabamba, no começo de novembro, houve um período de muito confronto. E Cochabamba é o reduto eleitoral do presidente. As pessoas achavam que as manifestações não chegariam até lá, que elas ficariam restritas à capital ou algumas outras cidades que não são redutos do presidente, agora ex-presidente. No centro do país, em uma cidade chamada Vinto, os manifestantes atearam fogo à prefeitura e obrigaram a prefeita a caminhar descalça pela cidade, coberta de tinta vermelha. Ela era insultada e ameaçada durante todo o percurso. Qual foi o motivo disso? Ela havia determinado o transporte de manifestantes pró-Evo pela cidade. Isso mostra que o clima estava muito tenso e que a polarização já estava bem grande no país. Em novembro, o presidente Evo perde o apoio das Forças Armadas e, com isso, existe uma virada nessa questão das manifestações. Antes, ele tinha um discurso muito forte de que permaneceria no poder, permaneceria no país, lutando ao lado dos seus aliados e de seus apoiadores. Com a perda de apoio das Forças Armadas, ele faz um pronunciamento e renuncia à presidência, depois de 13 anos no poder. Com a renúncia de Evo, a senadora direitista Jeanine Áñez assume a presidência interina. Ela já convoca os seus partidários, a oposição a Evo Morales, para conseguir formar um novo governo e convocar novas eleições, que pela Constituição deve ocorrer em 2020. Um ponto importante aqui é que a sua nomeação foi feita com o parlamento sem o quórum necessário para essa aprovação, e isso causou mais protestos no país. A chegada dela ao poder não amenizou a situação. Os confrontos entre manifestantes pró-Evo e contrários a ele continuaram. Muitas mortes, e a maioria dos mortos eram jovens. Enquanto a situação nas ruas da Bolívia era complicada, os países vizinhos reconhecem o governo de Jeanine Áñez e pedem a rápida determinação de uma nova data para a realização das eleições. Até agora, a presidente interina decidiu que as eleições serão em 2020, mas não determinou uma data para sua saída do poder, o que já levanta críticas do grupo pró-Evo, que também se articula para as próximas eleições, para tentar levantar um nome e concorrer com a direitista. Uma coisa muito interessante de se ver nesses protestos da Bolívia é a participação dos jovens. Eles lideraram muitas manifestações. A mobilização da juventude na Bolívia ocorreu por meio de conversas do WhatsApp e redes sociais, onde eles combinavam os bloqueios, por exemplo, e até os pontos de começo dos protestos. As universidades do país pararam justamente durante as manifestações. Agora, esses jovens pedem mudanças fortes na política local. Eles não querem mais um nome pró-Evo ou contrário ao Evo. Eles querem o surgimento de alguma coisa nova e não os políticos tradicionais que eles estão acostumados.
Bom, depois de vocês terem entendido um pouquinho melhor como que funcionou a questão das manifestações na Bolívia, aguardem amanhã o próximo episódio da nossa série que vai falar um pouquinho sobre o Equador e o que está acontecendo lá.